Todos, sou o Pai Rogério de Ogum, dirigente da Casa de Caridade Luz Divina. Hoje estou vindo aqui para falar um pouco sobre a história da Umbanda, né? Existem algumas vertentes sobre a história da Umbanda, né? Algumas falam que ela vem lá de Atlântida, Lemúria, outras falam que vem da África. Eu vou usar como dado histórico, né, o advento caboclo das sete encruzilhadas, tá? Mesmo sabendo que tem manifestações anteriores, como a do caboclo Canguruçu, né, no norte do país, e outras, né, bem mais anteriores, como do Nhô João de Camargo, né, em 1897, em Sorocaba, mas vou usar como princípio o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Muito se fala do 15 de novembro, onde, né, o então jovem Zélio Fernandinho de Moraes foi a uma casa espírita na Federação Espírita de Niterói, em 15 de novembro de 1908, onde deu passagem ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, onde eu mesmo pedi uma flor, e foi questionado, né, quando outros espíritos se apresentaram e foram banidos, ele foi questionado por se plasmar espiritualmente como um frei, né? Posteriormente foi falado que ele foi a encarnação de Frei Gabriel Malagrida. Mas o que pouca gente fala é do 14 de novembro, né? Em um estudo da Teluf, o próprio Zélio, ele conta que em 14 de novembro ele foi a uma bezedeira, né, muito doente, entrevado na cama, onde se fez a primeira incorporação do Pai Antônio, né? E ele ficou curado. No dia seguinte que ele foi para a Federação Espírita de Niterói, né? Então, se a gente for usar por essa parte, o primeiro espírito a aparecer na Umbanda foi o Pai Antônio, né? No dia seguinte, 16 de novembro, Zélio, né? Zélio não, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas falou que na casa do aparelho ia surgir uma nova religião, e assim foi, né? E uma das frases célebres, né, de Caboclo das Sete Encruzilhadas foi: dai de graça o que de graça recebeste, né? O que a gente não vê acontecer em alguns locais, mas tudo bem, né? Após isso, teve a vinda do Pai Antônio novamente, que foi o primeiro a pedir entidade, a pedir um cachimbo, e assim iniciou o uso do fumo, né, nos terreiros de Umbanda, né? Depois disso foram criadas 7 tendas de Umbanda, né? Se eu não me engano, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Estrela Guia, Nossa Senhora da Guia, Tenda São Pedro, Tenda Santa Bárbara, Tenda São Jorge e Tenda São Jerônimo, se eu não me engano, né? Em 1913, né, Zélio passou a receber uma entidade, né, que se identificava como Orixá Malê, né, conhecido como o Capitão da Demanda. Depois passou a se chamar de Ogum Malê, né? Foi o primeiro orixá a aparecer na Umbanda. Outra coisa engraçada é que o nome da Umbanda surgiu apenas um ano depois. O primeiro nome dado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas foi Alabanda, né? Que foi em tradução livre, queria dizer
ao lado de Deus, né? Alá citado seria, né, em árabe, ao lado de Deus. Mas por uma questão, né, de fonética, como disse o próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas, a sonoridade não era muito boa, então foi trocado para Umbanda mais ou menos um ano após isso, né? O Orixá Malê, ele trouxe o primeiro Exu, né, Marabarô, em uma das filhas do Zélio. Foi o primeiro Exu a trabalhar numa casa de Umbanda, né? E a Umbanda começou a crescer, foram surgindo outros expoentes, né? Um foi Benjamin Figueiredo, com o Caboclo Mirim, em 1920. Benjamin Figueiredo, ele teve uma breve passagem pela Tenda Nossa Senhora da Piedade, né, com o Zélio, antes de criar, né, o primado de Umbanda do Brasil, a Tenda Mirim e tal, né? Tivemos também, anterior a isso, né, como eu falei, a incorporação do Caboclo Canguruçu no norte do país. Tivemos também a Macumba Carioca, que já era manifestação de caboclos, presos velhos, né, Exus, por aí afora. Em seguida surgiu também, por essa época de 1920, 1920 e pouco, o primeiro ritual, outro ritual chamado Almas em Angola, né? Teve em 1940 WW da Mata e Silva com o Pai Guiné, que fundou a Umbanda Esotérica, Pai Ronaldo Linares, que foi um dos maiores divulgadores da Umbanda aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Também teve uma passagem, né, com o Zélio, mas a nível de entrevista, aprendeu algumas coisas e tal. E um dos maiores expoentes, acho que da Umbanda, que fez a Umbanda se divulgar, passar de um nível, né, de que todo mundo achava que era coisa de analfabeto, foi Rubens Saraceni. Ele teve uma boa participação nessa divulgação em meios universitários, em meios de mais elitizados. Outro foi Carlos Bubi, né? Carlos Bubi também elevou a Umbanda para outro nível. A Umbanda dele é totalmente diferente, é mais elitizada. Então, e cada um com sua contribuição, né? Cada uma com uma ritualística, trazendo algumas coisas mais africanistas, as outras coisas mais indígenas, outras coisas mais orientais, algumas mais puxadas para a linha cigana, e assim foi se difundindo até a Umbanda que a gente conhece hoje, né? Com diversos ritos, com diversos modos numa religião só, né? Mas eu acho que o define Umbanda mesmo também uma frase do Caboclo das Sete Cruzilhadas, né? Que fala sobre a Umbanda a prática da caridade para a evolução espiritual. Resumindo, é isso, né? Indiferente de ritualística ou de tipos de Umbanda, acho que o cerne dela é isso, né? Os ensinamentos, a evolução espiritual, o amor, a caridade, a fraternidade, né? Teve outros expoentes da Umbanda que eu não citei, né? Como Tata Tancredo da Silva Pinto, responsável pela Umbanda Molocô, Rogério Feraldi. São muitos nomes assim para lembrar de cabeça, e todos eles com suas contribuições majestosas, né? No ritual que eu sigo, né? Pai Mulato, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, falar sobre Umbanda Bantameríndio e sobre o Pai Mulato. E é isso, gente.
só para explanar de uma forma um pouco diferente minha visão sobre a história da Umbanda, né? Não que eu não concorde também com um pouco da visão da Umbanda esotérica, dela vir de muito antes disso, né? Mas eu resolvi citar os dados históricos aqui que a gente pode comprovar. Que Zambi nos abençoe e proteja sempre, e axé fraterno a todos.